Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quantos estão apaixonados por Jesus? Glória a Deus. Muito bom estar aqui nessa noite. Estou muito feliz com o Senhor de estar aqui. E realmente a gente tem uma aliança de muito tempo. O Djalma, cada vez que a gente se encontra, é como Maria na casa de Isabel. As crianças saltam no ventre. Amém? É dois espadachim. Ele puxa de um versículo, eu já puxo de outro, e a gente fica brigando para ver quem vai pregar primeiro. Aleluia, mas eu certamente, se morasse aqui em São Paulo, eu ia congregar com o Djalma. Eu ia ser coroinha não. Eu ia ser diácono na igreja dele. Aleluia, glória a Deus. Quantos pastores tem aqui? Deixa eu conhecer pastores, pastoras. Aleluia, sejam bem-vindos, querido, bom estar com você. É muito bom estar aqui. Deixa eu apresentar para vocês uma de minhas filhas, a Bruna. Fica de pé aí, Bruna. A Bruna mora em São Paulo e estuda aqui também. E a gente aproveitou o tempo hoje para se ver aqui, amém? Deus abençoe. Obrigado, filha, por ter vindo. Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo nessa geração, amém, gente? Amém? Diga para alguém que está do seu lado: se eu fosse você, eu ia embora agora, que dá tempo, irmão. Deus vai te pegar, diz assim, ó, Deus vai te pegar, você vai ficar doidão, sua vida vai mudar e isso não vai ser bom para a sua denominação. Nós estávamos em Vitória agora, depois do culto, uma pessoa me procurou e disse: poxa, pastor, eu estou arrependido. Por quê? Porque eu não ouvi o Senhor quando o Senhor mandou a gente embora. Eu estou pilhado. O que aconteceu? Eu digo: irmão, tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Eu vou falar de novo: tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Deus não tem o plano B para você. Deus não improvisa com você. Deus não disse: eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo. Deus não improvisa com você. Aleluia. Ele não improvisou. Deus tem tudo sob controle. Pastor, mas eu queria que Deus me abençoasse. Eu também orava assim: Deus me abençoa. Por que o Senhor não abençoa os meus caminhos? E Deus disse: por que você não larga os seus caminhos e anda nos meus, que já são abençoados? Aleluia. Às vezes a gente quer uma bênção, quer que Deus abençoe uma vida que Ele quer que a gente perca. Aleluia. Eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando um lugar aos Teus pés. Eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando um lugar aos Teus pés, Senhor. E eu orava também para Deus me abençoar, até eu descobri que eu precisava, na realidade o que eu precisava era mudar de vida, era começar bem. Às vezes você não começa bem, irmão, e a gente tem dificuldade. Muitas vezes a gente quer que Deus vai colocando coisas em cima de um fundamento, muitas vezes, que não está correto. E é difícil, porque ninguém mexe no fundamento de uma casa. A gente só mexe no fundamento por dois motivos: se a parede estiver rachando, e se a gente quiser construir algo em cima daquilo que já existe. Então a gente observa os fundamentos para ver se aquilo vai suportar o que Deus quer fazer. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você: comece bem, meu irmão. Descubra o que Deus quer fazer na sua vida. Talvez o dom mais apropriado para essa geração, queridos, é o dom do discernimento. Essa geração, a geração que entendeu o que Deus quer, ela não vai sofrer. Amém? Eu vou pedir uma coisa para você nesses 2 dias.
Não ore para diminuir as guerras, ore para diminuir as derrotas, porque até final do ano essas guerras vão acabar. Amém? Porque já tem guerra na fila para o ano que vem. Aleluia. Você já viu que você acaba uma campanha, já começa outra rapidinho, irmão? Por quê? Porque, irmão, não tem. Uma vez uma mulher procurou Kenneth Hagin e disse assim para ele: eu queria que o senhor orasse por mim para acabar com a minha luta. Ele disse: vem cá. Pôs a mão e disse: Senhor, leve essa mulher para a glória, mata ela. Ela disse: não, pastor, eu não quero morrer não. Ele disse: irmão, é a única maneira da senhora se ver livre das lutas. Aleluia. Então, querido, Deus, Ele não quer só nos abençoar, Ele quer tocar na origem, Ele quer tocar nos fundamentos. Você, tudo que você vai ser, ter e fazer já está em você. Aleluia. A gente tem atendido muita gente, muitas pessoas têm dito: pastor, mas o senhor não conheceu o meu passado, a minha vida. Eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você foi eleito antes de chegar no ventre da sua mãe. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 4 que Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então Deus, a forma que você chegou na terra não importa. Então, se você algum dia for fazer restauração, cura, libertação, não volte para o ventre, volte para a origem, porque a origem é santa. E se a origem é santa, toda árvore será santa. Amém, querido? Aleluia. Louvado seja Deus. O que essa geração precisa é voltar para Deus para poder começar bem. Porque se a gente não voltar em Deus, a gente não consegue começar bem. A gente corre para a igreja para Deus nos abençoar, para Deus nos dar vitória, para Deus fazer alguma coisa, para me tirar desse caos. E Deus quer que a gente volte à origem. E quando você entende a origem, você não sofre mais. Amém, querido? Amém? Rejeição é o que os outros pensam de você, não é o que Deus pensa de você. Aleluia. Deus não improvisou com você. Você não nasceu na família errada, no dia errado, na hora errada, na cidade errada. Não, Deus não improvisou. Você pode ter sido fruto de um estupro, de um incesto, não importa. O que Deus fez, está feito. Você está aí. Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, ao seu coração, para que Deus pegue você mais e mais. Então, se eu fosse você, eu ia embora agora. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo 13. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom demais servir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 13. Pegou aí? Versículo 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar notícia a seu marido, e lhe disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? E respondeu ele: sou eu. Então disse Manoá: quando essas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher se guardará ela.
De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que eu te detenha, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, mas se fizerdes holocausto ao Senhor e ofereceres a ele. Então Manoá sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprirem as tuas palavras te honremos? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nessa noite, sempre te adoramos, glorificamos o nome daquele que está vivo, do nome do único Deus, do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por render graças em nossas vidas, Senhor, por através de nós ser Deus em nossas vidas e através de nós. Senhor, eu submeto a minha mente, os meus ouvidos espirituais, eu submeto o meu coração ao desejo do Senhor para esta geração. Nós declaramos que, Senhor Deus, o Senhor está e já começou a fazer coisas grandes nessa cidade. Nós declaramos que todos os irmãos, os líderes que estão aqui, Senhor, vieram para um propósito, e nós queremos pedir que o Senhor nos leve a entender todo esse propósito, que nós possamos estar debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho observado uma coisa. A gente tem, nesses últimos 3 anos, Deus, esse Deus não é gente, né? Ele é engraçado demais. A gente é pastor lá de uma igreja em Itajaí, Santa Catarina. Eu sou pastor de lá. E a gente lutou a vida inteira para Deus encher a igreja. Aí agora Deus enche a igreja e Deus tira a gente da igreja. Eu acho que é a gente que atrapalha a igreja. Aí, agora que a igreja está cheia, que eu queria ficar em casa, Ele disse: não, agora você vai andar na nação. Eu aprendi uma coisa, Djalma: Deus enche o barco para depois tirar o barco da gente. Deus dá as coisas para a gente só para a gente ter depois o que dar a Ele. Aleluia. Então não se prenda a nada que Deus deu a você. Aleluia. E agora que eu gostaria de estar em casa, apacentando, né, cuidando da igreja, coisa boa. E agora Deus disse: vai por aí. Ontem a gente estava em Vitória do Espírito Santo, hoje aqui, semana que vem em Fortaleza, e assim vai, todas as semanas em algum lugar do Brasil, desse planeta. E irmãos, a gente só suporta por causa do propósito. Esse dia alguém bateu nas minhas costas e disse: cara, eu não sei como você aguenta. Eu disse: eu também não. Para, que terrível isso. Eu digo: é muito terrível. Como é que você aguenta? Eu disse: porque é a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você não cansa, irmãos. Você cansa quando você faz a sua vontade. Aleluia. Então eu tenho lidado com homens e mulheres de Deus que estão cansados da obra de Deus. E eu digo para eles: não, então não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quanto mais você serve a Deus, mais você tem vontade de servir. A pregação, nunca ninguém morreu de tanto pregar, irmão. E se morreu, não pregou o que Deus queria. Mas nessa geração, irmãos, eu tenho aprendido que Deus está buscando canais de justiça, homens estratégicos que vão abrir portais de glória na sua geração. Não são simplesmente pregadores, porque, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem muitos pregadores. Mas eu vou falar uma coisa para você: mais vale o púlpito vazio de homens do que homens vazios no púlpito. Mais vale o púlpito vazio de homens. É melhor não ter homens no púlpito do que homens vazios no púlpito. E é terrível quando nós temos que pregar uma coisa que a gente não entendeu. Nós não podemos pregar uma coisa que nós não entendemos. Quando você prega algo que você não entendeu, você multiplica a ignorância. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Aleluia. Eu avisei para você. Então nós não podemos pregar o que nós não entendemos, porque a palavra não vai ter vida em nossa boca.
Aleluia. Eu sempre pedi ao Senhor. E uma vez um amigo meu, Luciano Subirá, amigo nosso, numa conferência, ele me chamou num canto, Luiz, debaixo de muitas lágrimas, ele pôs a mão em mim e disse: Luiz, Deus me deu uma palavra para te entregar, isso faz 5 anos. Ele disse: quando você estiver pregando, sua boca vai ser como fogo, e o coração de quem te ouve vai ser como lenha. E eu nunca esqueci isso, irmão. E todas as vezes que eu vou em algum lugar, eu digo: Deus, não esquece do fogo na minha boca, e não esquece da lenha no coração deles. Aleluia. Então, nós não precisamos gostar da mensagem. Você não tem que gostar dessa mensagem, você tem que entender ela. Aleluia, porque na maioria das vezes, quando Deus fala contigo, não foi tão bom assim. Avivamento, irmão, não é a tampa que voa, é o fundo que cai. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento é quando você terminar esse culto, embarcar no carro e dizer assim: cara, eu preciso mudar, tem alguma coisa em mim que precisa melhorar. Avivamento é quando a palavra confronta, porque o mesmo Deus que confronta é o Deus que conversa, e é o Deus que conserta, e é o Deus que consola. Aleluia. Não vai haver consolo sem confronto. Aleluia. Quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim para Jeremias: Jeremias, vê, hoje eu te ponho sobre os reinos. Hoje. Mas antes de Deus colocar, Deus disse: vê, Jeremias. Porque se Deus coloca você e você não vê, você não dá a resposta que o lugar precisa, o lugar que Deus te colocou. Então você precisa, nessa geração, irmão, eu oro por um batismo de discernimento na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, nos pregadores, nos ministros, nos profetas de São Paulo. Nós precisamos desesperadamente ser batizados de discernimento. Nós precisamos entender o ambiente. No ambiente de glória, irmão, a glória é diferente da unção. Eu sempre busquei a unção. Eu dizia: Deus, me dá unção, me dá unção. De tanto buscar a unção, eu descobri que uns são, outros não são. Até que um dia Deus disse: Luiz, não pede mais a unção não. E eu descobri que a unção é quando Deus dá uma habilidade para você, para que Ele possa ser Deus através de você. A unção é uma habilidade de Deus, é uma capacidade de Deus na sua vida. Debaixo da unção, você vai fazer coisas para Deus que você jamais imaginou que faria. A unção é Deus sendo Deus através de você. Mas na glória não. Na glória é Deus sendo Deus apesar de você. No ambiente de glória, Deus é Deus sem você. No ambiente de glória você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No ambiente de glória há uma aceleração de Deus na sua vida, amém? No ambiente de glória, Adão, ele não construiu um jardim. Quando ele nasceu, o jardim estava pronto. No ambiente de glória, só que o ambiente de glória é um ambiente com muito mais responsabilidade, porque você não vai precisar suar, você vai precisar entender o que Deus quer dessa geração. A minha labuta nesses dias, irmãos, tem sido: Deus, eu quero entender o que o Senhor está fazendo para não atrapalhar o Senhor. Eu quero me adequar ao que o Senhor está fazendo. Oração, irmãos, não é para a gente dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para mim me alinhar com o coração de Deus, para não perder o que Ele está por fazer. Então nesses dias, a nossa oração talvez vai ser orações silenciosas. A nosso respeito, nós vamos para a presença de Deus para ouvir o que Deus está falando, até que Deus diga: senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Irmãos, essa geração ela está trabalhando pelo um reino permanente, não pelo um reino aparente. Nós não vamos trabalhar para o culto de domingo. Nós não vamos trabalhar e nos organizar só para o culto de domingo.
E aí no domingo não deu certo, a gente diz, mas domingo que vem vai dar. E a gente empurra o povo para o outro domingo. Essa não é a vontade de Deus. Nós estamos trabalhando, preparando uma geração. E sabe por que prego assim? Porque te respeito. Te respeito. Se eu não te respeitasse, eu dava pão torrado para você comer. Se eu não te respeitasse, eu tratava você como uma criança. Mas nós não estamos diante de crianças, amém? Nós estamos diante de guerreiros. Nunca foi tão vidente como nesses dias o Senhor dos Exércitos atuando. Irmão, quer saber de uma coisa? Aquela capetada miúda, que se manifesta na igreja, como é teu nome? Irmão, o nosso negócio agora é principado. Amém? É hostes celestiais da maldade. É você chegar numa terra e dizer, desce aqui se tu é macho, vem para cima. Aquela capetada miúda que você expulsa na igreja, ela está aí. Essa aí foi o tempo dela, irmão. Foi o tempo. O nosso negócio agora é principado, é lutar contra o príncipe das trevas da cidade, do bairro. Por que nesse bairro acontece o que acontece? Por que nessa rua acontece o que acontece? Por que nessa nação acontece o que acontece? Deus está dando, Ele está levantando profetas que estão lendo, irmãos, tendo leituras espirituais. Eu diria que eles são os filhos de Issacar. A Bíblia diz que os filhos de Issacar, eles eram entendidos na ciência dos tempos, e eles sabiam que Deus estava por fazer. Aleluia. Deus quer falar, gente. Ele está procurando alguém que pare para ouvi-lo. Aleluia. Deus não nos chamou só para encher uma igreja, Ele nos chamou para transformar uma geração. Às vezes nós podemos estar numa igreja cheia de gente vazias, que não conhecem a Deus, que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Aleluia. Mas Deus está trazendo uma geração de entendimento. E uma geração de entendimento não pode comer qualquer coisa. Aleluia. Uma geração de entendimento, irmão, ela não pode comer qualquer coisa. Eu vou falar, hoje eu e o pastor Djalma, do almoço, passamos umas 2-3 horas na hora do almoço juntos. E agora, enquanto veio no hotel para cá, só o que nós conversamos, irmãos, só conversas dentro do carro, eu, Djalma, Márcio, só o que a gente conversou, assim, abre um leque dentro da gente. Amém? Deus está, é uma erupção espiritual, é um negócio sobrenatural, é loucura. Você conversa com alguém que tem o mesmo destino profético que você, meu Deus, é uma loucura, você não consegue dormir com aquela palavra. Você ouve uma frase que você prega o mês inteiro, irmão, eu estou ficando doido. Verdade. Eu só não belisco o poste e rasgo o dinheiro. O resto, verdade. Eu estou ficando doido. Às vezes eu estou com a minha esposa aí assim, ela fala, ela disse, amor, eu estou falando com você. Eu digo, xarama. Ela disse, desce aqui, eu estou falando com você. Eu digo, Irmãos, Deus nunca falou tanto como falou nessa geração. Samuel, quando era menino, Deus falou com ele 3 vezes, ele corria para Eli. Porque é assim, a gente quando é menino, Deus fala, a gente corre para alguém que não tem discernimento. Mas quando Samuel já era grande, um senhor, um homem, um ancião, um homem maduro, quando ele está na frente de Davi, para ungir Davi, Deus fala e agora ele entende. Deus diz, esse não, achou. Ele diz, é ele. Aleluia. Não adianta só envelhecer, irmãos, nós temos que amadurecer e ouvir o que Deus está falando. Eu conheço velhos que não amadurecem, eu conheço meninos que estão amadurecendo. Nós precisamos amadurecer. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Maturidade é um lugar solitário. Cara, maturidade é um lugar solitário. Deus vai falar coisas com você.
E se você não estiver perto de gente madura, de uma equipe madura, de pessoas que entendam o que você está falando, você pode estar rodeado de pessoas, mas se só você entende o propósito, é só você que leva a cruz. Jesus estava na via sacra, rodeado de gente, mas as pessoas estavam chorando por ele. Ele dizia: não chore por mim, chore pelos vossos filhos, porque eu entendi o propósito, vocês não. Chorem pelos vossos filhos, irmãos. Djalma, eu tenho andado em púlpitos dessa nação e eu choro porque as pessoas só querem mais um evento, só querem mais um artista no altar cantando ou pregando. Nós precisamos entender o que Deus está falando para nós. E elas choravam, e Jesus disse: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Jesus levava a cruz porque ele estava rodeado de gente, mas ele entendia o propósito. Maturidade é um lugar solitário, cara. Quando você entende o que Deus chamou para você, o que Deus chamou você para fazer, até que você transfira isso. O problema é que a nossa geração hoje, a maioria dos nossos líderes não transfere o coração, transfere estratégia. Só estratégia para crescer a igreja, só estratégia. Não, cara, eu parei com esse negócio. Faz 10 anos que eu não sei o que é uma estratégia. Eu transfiro o coração. O negócio é o coração. O cara que canta perto de mim, ele tem que estar tão apaixonado pelo que eu estou apaixonado, irmão, que para o povo não importa mais se é eu que prego ou se é ele que prega. Aleluia. Essa é uma geração que vai transferir o coração para a próxima geração. Eu trabalho para esses meninos, eu trabalho para essas meninas que sentam na frente. Por muito tempo a gente fez muita coisa para atrair os jovens para a igreja. Eu sei disso. Quando eu era jovem, não faz muito tempo, a igreja fazia de tudo para atrair os jovens. Nós tiramos os profetas do altar e enchemos de artistas para atrair os jovens. A gente queria que os jovens tivessem um modelo. Cara, os jovens estão cheios disso. Eles não querem mais, sabe o que eles querem? Eles querem alguém queimando. Eles querem assistir alguém queimando. Nós temos andado com jovens, nós temos meninos lá na igreja, meninos de 16 anos que estão estudando hebraico. Eu tenho um menino lá na igreja, o filho do Lapa. Ele tem 16 anos, eu estou pregando, ele senta na beira do altar e eu prego uma coisa que faz assim. Aí eu vou. Ele diz: pastor, isso que o senhor falou no hebraico significa isso, isso e aquilo. Aí eu digo: queridos, isso que eu estou falando no hebraico. E eles não sabem que foi um menino de 16 anos, turbinado, chapado, sanguíneo, hemorrágico, pingando. Aleluia. Alguém que está cheio da glória de Deus. Alguém que não suporta mais entretenimento. Aleluia. Aleluia! Essa geração não quer mais entretenimento, irmãos. Essa geração, ela quer modelos. Essa geração quer um modelo. Nós precisamos marcar uma geração. Se você não marcar uma geração, você vai passar dessa terra. Quem de nós lembra do nome do bisavô? A ninguém. Essa é a memória que terão de você daqui a 3 gerações. Essa é a memória que terão de você daqui a 3 gerações, se Jesus não voltar. E se você não fizer nada agora, não deixar uma marca, um selo. Você não tem que ter um ministério só, você tem que ter uma causa. Se você não tiver uma causa, você não vai marcar uma geração. Eu ainda tenho que falar de Sansão, nós vamos chegar lá. O que eu vou começar hoje, nós vamos terminar amanhã. Nós precisamos ter uma causa. Eu estava conversando isso com o pastor Djalma. Em 1860 e 1865, quando os Estados Unidos começou a viver a Guerra Fria, muitas pessoas morreram, irmãos. Muitas pessoas morreram. Mas logo em seguida, nos anos seguintes, desencadeou
nos Estados Unidos, um envio missionário para todo mundo. Nunca ninguém enviou tanto missionário como os americanos. E até hoje ainda é a nação que mais envia missionários. E eu digo por quê? Por que que isso desencadeou? Por que que jovens diziam: me envia, eu quero fazer a obra, eu quero ir. Tem gente se preparando em faculdades para se tornar ministros em outras nações. Tem gente estudando medicina, irmãos. Eu conheço gente que está estudando medicina, que não vai abrir uma clínica, que está se preparando para ir para a África combater a AIDS. Eu conheço pessoas que estão estudando advocacia, que não vai ter um office, não vai ter um escritório. Ele está se preparando para defender o órfão, a viúva e o necessitado. Cara, isso é mais do que uma vida sua. Isso é um propósito eterno. Por que que os jovens dos Estados Unidos, depois de 1860, 65, começaram a invadir as nações, fazendo missões? Por quê? Porque eles viram seus pais morrer por uma causa. Era uma geração que foram filhos de homens que tinham uma causa. Nós precisamos desesperadamente na igreja de pais sacrificiais. De pais sacrificiais. Teus filhos têm que olhar para você e ver que você tem uma causa. E quando eu falo os filhos, não estou falando só dos biológicos, eu estou falando dos espirituais, daqueles que têm um modelo. Uma geração sem modelo, irmãos, ela copia qualquer coisa. Mas uma geração com modelo, ninguém consegue persuadi-la. Ninguém consegue persuadi-la. Uma geração que tem um modelo está impregnado no seu ventre. Trabalhe por um reino que clama dentro de você, irmãos. Trabalhe pela presença de Deus. E sabe o que a presença de Deus faz com você? Ela tira todos os seus caminhos alternativos. A presença de Deus, ela tira todas, ela acaba com as suas opções. Você não tem mais opção na presença de Deus. Então, faça o que você quiser até você atrair a presença de Deus. Porque depois que a presença de Deus chega, você não tem mais opções, você não tem mais caminhos alternativos. Você vai ter que viver a vontade de Deus, e 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 a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem processos. Ela é boa, agradável e perfeita. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, diz a Bíblia em Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sempre quer estar na boa vontade de Deus. Não se trata de deixar o que é ruim e pegar o que é bom. Se trata de deixar o que é bom e pegar o que é perfeito. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Estava dando show de teologia para os epicureus no templo. Falava de coisas profundas. E eu vou dizer, Jesus ainda não tinha o Espírito dentro dele. Ele aprendeu tudo com o pai dele, José. José foi um homem extraordinário. O homem que criou o Filho de Deus. Deus precisa desses homens, Djalma. Homens e mulheres que vão treinar os filhos de Deus. Aleluia. Talvez você diga: mas Jesus era filho de Deus. E você é filho de quem? Jesus fazia o que fazia porque ele era filho de Deus. E você é filho de quem, irmão? Na boa vontade de Deus, você faz a sua vontade. Mas Deus está com você. Aleluia. Na boa vontade de Deus, Jesus diz assim para mim: vinde, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Primeiro, Jesus diz assim para você: vinde a mim. Quando ele diz vinde a mim, não te custa nada.
Mas depois ele diz: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ir após ele te custa tudo. Só que depois de você ir a ele, ir após ele, ele te diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz: vinde após mim, é você que vai com ele. Quando ele diz: ide, é ele que vai com você. Por isso as suas escolhas têm que estar bem discernidas com os céus. Quando ele diz assim: vinde após mim, ele deixa você ferir a rocha. Pode ferir, sai água, mas é na marra. Tem coisa que Deus nem falou, mas você falou, e aí Deus vai te honrar porque você falou. Mas chega no nível chega no nível de autoridade que Deus passa para você, que Ele não deixa mais você ferir a rocha, querido. Como é que Deus era amigo de Moisés, falava com Moisés face a face? Por que Ele não permitiu Moisés entrar? Por que Ele não perdoou isso? Coisinha boba de amigo, qualquer amigo perdoaria. Não se trata só de amizade. Quando você anda com Deus num nível alto de renúncia, de entendimento, você não pode mais fazer o que Deus não mandou. Você não pode mais usar a Deus. Você usa a Deus até você entender. Depois que você entende, é Ele que tem que te usar. Às vezes Deus permite você usar. Esses dias eu peguei uma fita de VHS. Lembra quem teve videocassete aqui? Quem já teve 3 em 1? Vocês não sabem o que é isso. Eu peguei umas fitas de videocassete que eu tinha, lá das antigas, de 1999, que eu estava pregando. Aí eu mandei botar no DVD, transformar tudo para DVD, e botei lá em casa para assistir. E eu não devia ter feito isso, foi num domingo que estava toda a família junto. E eu disse: vamos ver esse DVD aqui, é antigo. Quando eu botei, hoje eu tenho 80 quilos, eu pesava 54 quilos. Eu era até meio tortinho. De frente eu estava de lado eu já tinha ido. Eu parecia um birimbau. E o meu cabelo repartido no meio com gel. Parecia um búfalo do Beto Carreiro. Com um terno vermelho cenoura. E uma camisa amarela, meu rei. Toma conta, Jesus. E a minha mensagem era assim: nessa noite, Deus vai te dar vitória. E os meus filhos sentados no sofá assistindo, eles faziam assim: Eu digo: quem ri vai levar agora aqui. Eu dizia: meu Deus, aí saíam umas coisas da minha boca, eu comecei a ouvir, eu disse: meu Deus, olha o que eu falei ali. Deus dizia: deu um trabalho para consertar isso, você falou. Terrível. Aí me deu um desespero, irmão. Enchi os olhos de lágrimas assim. Aí eu saí da sala, meus filhos: não, pai, a gente está brincando. Eu disse: não, tudo bem, não é por causa de vocês. Aí eu fui orar e disse: Deus, por que o Senhor permite uma barbaridade dessa? Por que o Senhor não ajuda a gente? Ele disse: filho, quando você está começando no ministério, eu deixo você ferir a rocha. Não tem, você bate, não sai água. Eu me lembro que uma vez eu orei para uma mulher endemoniada, ela cuspiu em mim, eu cuspi nela também. Verdade. Uma vez caiu um homem endemoniado lá. Eu fui orar por ele. Já viu que tem gente que gosta de dar água para o diabo? Aí disse: dá um copo d'água. Eu pensei: irmão, é demônio, o diabo não tem sede não. E aí deram um copo d'água para o diabo, que eu expulsei. O diabo pegou o copo d'água e jogou em mim, irmão. Eu disse: enche um copo d'água para mim. Joguei nele também.
Verdade, eu fiz essas barbaridades. E você também. Não ri de mim não, que você fez também. Você já falou alguma coisa que Deus não falou? Você já pensou alguma coisa que Deus não pensou? Você já disse alguma coisa assim, diz o Senhor, e o Senhor não disse, não. Mas por que Deus permite e traz a gente até aqui? Porque no começo do seu ministério, querido, o que Deus faz é honrar a sua vontade, honrar a sua dedicação. Honrar, querido. É como um pai que vai ver o filho jogar bola. Eu vou ver de vez em quando meu filho jogar bola de 8 anos. Eu digo, que foi demais. Ruim pra caramba. Mas de vez, o bichinho é bom de bola, ele tá ficando bom. Ele tá ficando bom. Então Deus deixa você fazer essas coisas, permite. Por que Ele permite? Porque Ele quer mostrar para todo mundo no começo que Ele está contigo. Mas chega um nível que você anda com Deus, que Deus não permite mais. Porque não é mais Ele que vai mostrar para o mundo que Ele está contigo. É você que vai mostrar para o mundo que você está com Ele. Porque agora é você que vai na frente. As suas decisões definem muitas coisas. É você que decide. Aí não adianta você dizer, Deus, faz a tua obra. Deus diz, faz você. Chega um momento que Deus diz para mim, Luiz, não sou eu mais que vou mostrar para o mundo que eu estou contigo. É você que vai mostrar para o mundo que você está comigo. As pessoas vão desejar ter o que você tem, não pelo que você prega, mas pelo que você carrega, pela semente que você carrega. Então, na boa vontade de Deus, irmão, a gente faz tudo e acha que Deus está usando a gente. Na realidade, 50% é a gente que está usando a Deus. E Deus deixa. Sabe aquela criança quando você brinca de lutinha com ela e deixa ela ganhar briga? Você já brincou de lutinha com seu filho? E ele sempre e joga e sobe em cima e segura e diz, mãe, corre aqui que eu peguei o pai. Não é assim? Não é assim? Assim Deus deixa você ter uma sensação de ser útil. Obrigado, irmão. Deus deixa você se sentir útil. Amém? Deus deixa você se sentir útil. Mas chega um momento na sua vida que você não pode mais usar a Deus. Você tem que sair da boa vontade e entrar na agradável. E na agradável vontade, irmãos, você faz agora porque Deus está fazendo através de você. Jesus com 12 anos ele estava na boa vontade. Com 30 anos Jesus começa o seu ministério. Então ele entra na agradável vontade de Deus. Por onde ele passa, milagres e maravilhas, multidões o seguiam. Mas na cruz é que Jesus estava fazendo a perfeita vontade de Deus. E é com essa perfeita que Jesus lutou. Ele foi para o Getsemane e disse, Senhor, se possível, afasta de mim essa vontade, esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia, a tua vontade e não a minha. Pastor, quando é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando você não faz mais a sua. Quando você não tem mais vontade e nem vontade de ter vontade. Aleluia. E nem vontade de ter vontade. Uma vida com Deus é uma vida de sacrifícios, não de desejos, irmãos. Sabe qual foi o problema de Salomão? É que ele trocou 1000 sacrifícios por 1000 mulheres. Enquanto Salomão matava 1000 bois, ele fazia para Deus. Ele estava fazendo para o Senhor. Nós precisamos entender isso. Se nós vamos gerar uma geração diferente, nós não podemos dar qualquer comida para essa geração. Não adianta só dizer, levanta a sua mão que Deus vai te dar vitória. Não adianta só Deus vai te abençoar nessa noite. Não adianta só Deus vai te pegar aqui agora. Deus vai encher você, não. Eu acho que nessa geração Deus vai nos esvaziar. Todo encontro com Deus você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele. Cada encontro você vai sair perdendo. Aleluia, você nunca vai ganhar de Deus um encontro com Ele. Nunca, nunca, nunca.
Quando Manoá, diga para alguém que está perto de você, não há atalhos para a santidade. Não há atalhos para a santidade. Uma vez alguém me falou assim: pastor, nós precisamos entrar num nível de arrependimento tão grande. Eu digo: meu Deus, me arrepender demais. Eu me arrependo todo dia. E aí eu fui questionar a profecia. Eu disse: pô, mas se arrepender de novo. E Deus disse: Luiz, se o pecado não for levado a sério, o arrependimento também não será. Então, nos lugares onde o pecado não é levado a sério, o arrependimento também não é. Aleluia. Quando o anjo visita essa mulher, irmãos, quando o anjo visita a esposa de Manoá, alguns teólogos chamam ela de Zeruia. Eu não afirmo porque a Bíblia não fala isso, mas está na história. Chamam ela de Zeruia, a esposa de Manoá. Ela é visitada, ela é estéril, ela não pode ter filhos. E o anjo diz para ela assim: eis que de ti sairá um varão que vai libertar Israel dos filisteus e vai destruir os filisteus até os consumir. Então ela corre para o seu marido, porque ela era estéril, eles não tinham filhos. E você já percebeu que as mulheres estéreis da Bíblia geraram os filhos mais ilustres? Toda mulher que não podia ter filho foi mulheres que geraram filhos ilustres. Olha, estude sobre elas. Deus vai te falar muito sobre elas, porque elas não geravam só de um ato sexual, só de uma intimidade. Elas geravam por causa de uma palavra. Elas tinham uma palavra, tinha algo a mais, tinha alguma coisa a mais. Amém, irmãos? Era uma ordenança do céu, tinha um propósito para aquela geração. Aleluia. Eu tenho esperança na igreja. Eu estou com tanta esperança na igreja, irmãos. Do dia 28 de julho para cá, parece que Deus acendeu um barril de pólvora dentro de mim. Verdade, eu estou doido, eu estou ficando doido. Eu estou falando para você. E eu vim aqui endoidar você nessa noite também. Aleluia. Você vai entrar em crise ao sair daqui. Verdade. Porque antes de Deus trazer um avivamento, Ele vai trazer uma indignação. Toda geração que viveu o avivamento foi a geração que ela não se conformou com a vida. Não era uma geração insatisfeita. Você tem que ser satisfeito com a sua vida. Mas era uma geração indignada com a corrupção, com a injustiça, com a mentira, com o engano. E eu sempre digo e vou repetir: o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos pecadores tem em São Paulo, importa é quantos homens vão praticar justiça nos lugares que estão inseridos. Um justo, ele é um canal de justiça para um portal de glória naquele lugar. Se em Sodoma tivesse 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então não é a quantidade de ímpio que destrói uma geração, é a quantidade de justos, a falta da quantidade de justos. Por isso a Bíblia é clara, categórica, quando ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Então quando Manoá, a esposa vai dizer para Manoá, e diz para ele: olha, um anjo me visitou e falou comigo que nós vamos ter um filho. Ele disse: Senhor, peço-te que visite-nos de novo e nos ensine como que a gente cuida do menino. Então quando o anjo aparece de novo para a esposa de Manoá, ela corre para avisar seu marido. E quando Manoá chega diante daquele homem, ele pergunta: é verdade que você falou com a minha esposa que nós vamos ter um filho? Ele disse: é verdade que esse filho vai ser um libertador? Ele tem propósito? Tem. E tá bom, se ele tem propósito, como será o modo de vida dele? Como que esse menino vai viver? Ele não perguntou para ninguém da terra como criar uma geração de propósito. Você não pode dar alimento da terra para uma geração que tem propósito, irmão. Escute-me, você pode estudar,
Tecnicamente você pode fazer qualquer coisa, mas tem coisas que nenhuma sala de aula, nenhum professor, nenhum mestre em teologia vai poder engendrar em você, a não ser o Espírito Santo. Tem coisas que é o Espírito Santo que vai te dar e ninguém vai poder te dar. Aleluia. Na hora que ele perguntou: como será o modo do menino? Peraí, se ele é libertador, ele não pode comer qualquer coisa. Se eu estou gerando uma geração de filhos abençoados, de filhos libertadores, eles não podem comer qualquer coisa, irmão. Eu não posso dar qualquer comida para um libertador. Por isso que a Bíblia diz que ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ser salvo, você é batizado em águas. Para ser cheio, você é batizado no Espírito Santo. Mas para ser um libertador tem que ser no fogo. Por isso que quando ele chamou Moisés, chamou do meio do fogo. Aleluia, porque um libertador, ele tem que nascer do fogo. A vida dele tem que ser uma vida de fogo. Aleluia. E eu vejo uma profecia se cumprindo. Não pode apagar o pavio que fumega. Deus está fazendo fumegar nessa geração. Eu tenho andado nela e tenho visto muitos homens e mulheres de fogo sendo levantados nessa geração, irmãos. Então nós não podemos ter cultos normais. Não é só cultos normais que nós precisamos. As pessoas perguntam assim para mim: Luiz, qual é o dia de culto normal na sua igreja? Não tem. Todo culto, a gente não sabe o que Deus vai fazer, Ele sempre apronta alguma. A gente vai para um culto sem saber o que fazer. A gente sabe o que vai pregar. Às vezes até pensa que sabe. Mas é uma geração que Deus está andando na frente. É uma geração que Deus está puxando, amém? É como se Ele estivesse puxando. É como se Ele estivesse dizendo: olha, você tem que crescer, você tem que entrar em lugares maiores. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, a primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. Deus mudou o cardápio deles. Agora eles iam comer um pão que caía do céu. Porque comida tem a ver com transformação. Por isso que no arrebatamento tem a ver com bodas. Aleluia. Adão caiu por quê? Por causa de comida. Abraão desceu para o Egito e entregou Sara para Faraó por falta de comida. Esaú perdeu a primogenitura por causa de comida. O povo no deserto queria voltar para o Egito por causa de comida. Daniel, para se manter puro, não sentou na mesa do rei e não comeu a sua comida. Então nessa noite, a minha oração é que Deus mude o cardápio dessa geração, que dê uma comida diferente. Por isso que o meu Jesus, ele dizia: uma comida eu tenho para comer, e é fazer a vontade do meu Pai. Jesus entendia o que era viver a perfeita vontade. A primeira tentação do diabo para Jesus foi qual? Transforma a pedra em comida, pão. Paulo me disse que eu não posso sentar na mesa de demônios e na mesa de Deus. Amém? Nós temos uma comida para comer nessa geração. E por isso que o meu Jesus diz, o Paulo diz: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas o reino dos céus é o quê? É fazer a vontade do meu Pai. Você já se deu conta do ambiente que você está inserido? Você vai ter que comer uma comida diferente, irmão. Amém? Aquele evangelho raso não dá mais para nós. Aquele evangelho não dá mais. As 7 semanas da vitória não dá mais, irmão. É pouco. Só isso não sustenta mais. 7 dias de libertação, só isso é muito pouco. Você quer mais. Você é insaciável.
Eu sou insaciável, irmão. Depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu sou insaciável. Eu lido com uma fonte inesgotável diariamente. Eu sou insaciável, eu como. Eu vou contar uma coisa para você, você não ri. Não ri mesmo. Promete. Você que está em casa também, nos assistindo pela internet. Teve um dia, faz tempo isso, naquele tempo do terno vermelho, eu entrava no quarto para ler a Bíblia. Eu ficava tão doido, eu queria. Teve um dia que eu fiquei tão doido, eu arranquei umas 3 páginas e comi. Eu comi. Eu devo ter comido Mateus, Marcos. Eu comi uns 2 apóstolos daquele. Eu arranquei assim e comi. Comi mesmo. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu comecei a falar faz poucos dias. Eu tinha vergonha. Que as pessoas dizem, não, ó, viu? É herege. Eu tenho um amigo que fumou. Verdade, ele fumou o Novo Testamento na cadeia. Ele ia enrolar maconha, não tinha onde enrolar. Ele arrancava a página do Novo Testamento que ele tinha ganhado da mulher da visita. E ele fumou Mateus, fumou Marcos. Verdade, ele conta isso em testemunho. Mas só que quando ele estava mexendo na maconha, ele ficava lendo a Bíblia. Até que ele leu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus pegou ele, cara. Deus tem os seus meios. É assustador. A primeira coisa que vai acontecer com a gente no avivamento é isso. Você vai sair do controle, você não vai conseguir parar Deus. Nós não vamos conseguir parar o que Deus está por fazer nesses dias, irmãos. Eu estou assustado. A nação, você já percebeu que começou a mexer nessa nação? Os céus mudaram, irmão, se preparem, os céus estão mudando. Deus está mudando os céus dessa nação. E eu vou te falar, a minha expectativa não está em um novo presidente, ainda que seria muito legal. Mas a minha expectativa está na igreja. Amém? Amém? A minha expectativa está na igreja. Eu sei que um presidente dirigido e guiado por Deus vai fazer alguma coisa. Deus não, quer saber de uma coisa? Deus não precisa de um crente governando, Ele precisa de um justo. Eu conheço muito crente que não é justo. E eu conheço muito justo que ainda não é crente. E por isso ele precisa ser justificado por Jesus, porque só o justo pratica a justiça. Nós precisamos de pessoas justas, que se levantem debaixo da glória de Deus, irmãos. Aleluia, isso em todos os ambientes. Eu estou com uma expectativa na igreja, gente. Eu estou vendo assim que está caindo um pão do céu. Deus está falando nesses dias, se preparem. Intensifique a sua adoração, intensifique a sua oração. Eu vim aqui dar um recado para você aumentar o fogo, botar mais lenha. Eu vim aqui dar um recado para você ficar ligado, ficar esperto, ativado, não perca tempo, não se distraia. A sua adoração nesses dias, ela tem que ser autêntica, atenta, precisa e prática. Nós temos que entrar em ambientes que nós nunca entramos no Senhor, nunca entramos. Nós temos que entrar no coração de Deus em lugares que nós nunca entramos. As orações individualistas não cabem mais no corpo de Cristo. A expressão do céu é façamos nós. Façamos nós. Quando o céu se manifesta, ele diz nós. Aleluia. Um dia Deus falou com Gideão e disse: eu sou contigo, homem valente. E Gideão disse: se o Senhor é conosco. Mas Deus não falou conosco, Deus falou contigo. Deus falou no singular. Deus disse: eu sou contigo. E ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio este mal? Homens e mulheres de Deus são assim. Eles pegam o que Deus fala no singular e transferem e convergem para o coletivo, para todo o corpo. Aleluia. Deus sempre vai falar com alguém primeiro. Ele diz para Josué: eu vou derrubar o muro, Josué. Eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar. Esse muro vai cair diante de vocês. E o que é que nós vamos fazer, Deus? Nada, só grita. Agora o cara tem uma tarefa terrível, ele tem que convencer toda a sua equipe. Disse: gente, Deus falou comigo.
falou o quê? Essa cidade aí é fichinha, nós vamos derrubar ela. E o que a gente vai fazer? Nada, só gritar. Essa geração, ela tem que estar tão discernida, irmãos, que ela não pode diluir o que Deus falou. Ela não pode diluir o que Deus está falando. Ela não pode dar jeitinho com o que Deus está falando. Deus está falando, está falando, está falando e pronto. Então como é que a gente cria um menino? Como que a gente cria uma geração de pessoas que foram chamadas por Deus para um momento chave? Irmãos, alguns de vocês Deus escondeu, sabia? Alguns de vocês Deus guardou para esse tempo. Talvez o seu ministério nunca rompeu por causa disso, porque não foi para a força do seu braço. Alguns de vocês Deus escondeu para esse tempo. Depois você entra na internet e baixa uma mensagem chamada Escolhidos e Escondidos. Escute essa mensagem. É do caráter de Deus esconder coisas preciosas. O petróleo ele escondeu, a pedra preciosa, a prata, o ouro, está tudo escondido na terra. As coisas materiais ele escondeu na terra, mas as coisas espirituais ele escondeu em você. Por isso Paulo tinha noção disso quando ele dizia: nós temos um tesouro num vaso de barro. É um tesouro no vaso de barro, a excelência de Deus e não de nós. Nossa, esse é o momento que nós vamos valorizar mais as coisas de dentro do que as coisas de fora. Quando você entender o que você carrega, irmãos, quando você entender que o que você carrega é superior a tudo que você tem nas mãos, que o que você carrega consigo é muito superior ao que você tem nas mãos. Por isso, quando você olhar para uma pessoa, quando Deus se colocar diante das pessoas, sempre celebre o que elas carregam, não o que elas representam, ou o que elas aparentam ser. Deus nos disse uma vez, alguns dias atrás, Ele disse: Luiz, eu estou levantando uma geração de líderes, de homens e mulheres, que vão olhar para as pessoas e vão celebrar a semente antes delas manifestarem frutos. O verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela que reconhece no outro uma semente, que celebra vidas que ainda não deram frutos, que investe em pessoas que ainda não deram resultados. Sabe que quando Jesus foi chamado de filho por Deus, Jesus ainda não tinha igreja, Jesus não tinha discípulo, Ele não tinha feito nenhum milagre. E Deus abriu os céus e disse: esse é meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Aleluia, aleluia. Deus só chama os que não são, irmão. O problema é que depois que o cara é chamado, ele quer ser. Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Depois que o cara é chamado, ele quer ser. O problema é que se você quiser ser, Deus não pode mais te usar. Porque enquanto você não for, Deus continua sendo em você. Enquanto você não for, Deus vai sendo em você. Quando você tentar mostrar alguma coisa, você não vai conseguir mostrar a glória de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós muitas vezes queremos chamar a atenção, nós queremos causar admiração. A igreja quer admirar o mundo. A igreja não tem que causar admiração, ela tem que causar respeito. Irmão, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, Salomão causou admiração nela. Ela ficou tão estarrecida com toda a glória que Salomão mostrou. Mas Daniel não causou admiração em Nabucodonosor. Ele não tinha nada para mostrar. Ele causou respeito. Nabucodonosor ficou tão apavorado. Os 3 reis que passaram pela Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar e Dario, todos os 3 reconheceram o espírito de excelência que Daniel carregava. E eu fico terrivelmente abatido, porque Deus me dá essas mensagens no mês que inaugura o maior templo dessa nação. Nós queremos causar admiração. A igreja não tem autoridade pela admiração, ela tem autoridade pelo respeito.
Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi subindo como renovo. Essa geração, irmãos, vai causar respeito. As pessoas diziam para Jesus: onde está o teu reino? Ele dizia: não é daqui, cara, você não está entendendo. Tá, então mostra-nos o Pai. Ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Tá, mas então faz o milagre para a gente ver. Ele disse: o filho só faz o que vê o Pai fazendo. Jesus não tentava causar admiração. Quando ele via que o povo estava admirando demais, ele se escondia. Ele se escondia. Cara, eu li um texto na Bíblia. Não, abre a sua Bíblia comigo, nós precisamos ler isso. Marcos. Oh, Espírito Santo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. E o versículo 10. Te amo, Jesus. Ninguém é maior do que você. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse: a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados os vossos pecados. Eu digo: ah, não. Eu digo: o senhor está dizendo que o senhor prega para ninguém entender? Os discípulos disseram: Senhor, por que o Senhor falou a parábola da semeadura por parábola? A gente não entende. Ele disse: é para que ouvindo não percebam, e não entendam, e não se convertam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Eu digo: peraí, o Senhor está pregando para ninguém se converter? Ele disse: é. Eu digo: não, moço, explica isso direito. Irmão, ninguém se converteu ao Cristo vivo. Nem Pedro. Ele disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Nem o Pedro, braço direito, se converteu ao Cristo vivo. Porque ninguém poderia se converter ao Cristo vivo. Porque o Cristo vivo, se ele se convertesse ao Cristo vivo, estavam se convertendo pelo benefício do Cristo vivo. Por isso que Jesus insistia: convém que eu morra, convém que eu vá para Jerusalém e morra. Então ele virá e ele vos converterá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer vocês. O que vocês carregam, o que vocês vão carregar é mais importante do que vocês estão vendo. Então, quando Jesus morre, ressuscita, depois do primeiro sermão, Pedro pregando no primeiro sermão, 3.000 pessoas entregam a vida para Cristo. No primeiro culto do Cristo ressuscitado, 3.000 almas. Hoje, irmão, parece que a igreja está convertida ao Cristo vivo. Ela se converte pelo benefício, ela se converte pela vista. Só que o reino dos céus não vem com aparência visível. Muitos dirão: está aqui, está ali. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está. Se você não for convertido por dentro, você não pode ser convertido pelos olhos, irmão. Você tem que ser convertido por dentro, porque os olhos causam admiração. Por isso, a geração de exibicionismo está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. E o reino do Filho do seu amor está sendo estabelecido. Eu falo isso com autoridade para a glória de Deus. O exibicionismo nessa nação está acabando. A glória de Deus está sendo manifesta. Filhos não se exibem, se manifestam.
Quando o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele disse: não. Filho não precisa provar para ninguém quem ele é. Ele sabe quem ele é. Aleluia. Ele sabe quem ele é. Agora filhos precisam comer uma comida diferente. Quando Manoá perguntou: como será o viver do menino? Ele vai ser, ele vai libertar, ele vai fazer coisas sobrenaturais, ele vai ter uma força sobrenatural, vai. E como será o modo de vida dele? E aí o anjo aponta para a mãe e diz assim: a mãe, tudo que eu falei para ela, ela não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte. Ou seja, a santidade do filho estava na abstinência da mãe. Aí eu pergunto: quem é a mãe? Quem é a mãe dos filhos de Deus? A igreja. Então a abstinência da igreja é que vai gerar filhos puros, santos, libertadores. Não vai gerar crentes, não vai gerar só evangélicos. Aleluia. Quem te chama de evangélico é a Veja, não é a Bíblia. A Bíblia te chama de filho. Você é filho. Filho. Aleluia. E se você é filho, você é herdeiro. Então você não precisa mais ir para a igreja buscar coisas que já são suas por herança, porque você é filho. Então agora você se faz herdeiro de tudo que é do seu pai. Aleluia. Toda vez que você tenta negociar com Deus, você está dizendo: eu ainda não entendo que sou filho. Ou nós nos tornamos uma casa de oração, ou vamos nos tornar uma casa de negócios. Diga para alguém que está do seu lado: precisamos começar bem. Mas diga para ele: para começar bem eu preciso entender bem. Porque se eu não entender bem, eu não começo bem, irmão. E toda vez eu vou ter que voltar para começar de novo. Toda vez eu vou ter que voltar para começar de novo. Aleluia. Essa geração, irmão, está gerando uma qualidade de crentes, uma estirpe de crentes diferentes. A igreja, você sabe como começou a igreja? A igreja começou com homens que sofriam por amor a Cristo. E eles não faziam campanhas: pare de sofrer. Porque eles entendiam o propósito. E quando você entende o propósito, sofrimento para você não é nada. Quando você entende que o pano de fundo que está por trás disso, sabe o que eu acho? Que Deus usa as trevas como pano de fundo para manifestar a sua glória. Você já foi numa joalheria? Você já viu aquelas joias lindas? Ela fica num fundo de veludo assim, negro, não é? E você, quando olha, a única coisa que você vê é a joia. Assim eu penso das trevas. Então nós não devíamos dizer mais igreja do avivamento. Nós devíamos dizer, reconhecer que nós temos pecado. Porque o que vai atrair a glória não é o avivamento, é o pecado. O Espírito será derramado sobre toda. Então tem que ter carne. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Aleluia. Esses dias eu estava dançando lá na igreja. Alguém disse assim: pastor, eu gosto de dançar também, mas às vezes eu penso que eu estou dançando na carne. Eu digo: você consegue dançar sem a carne? É no Espírito. Eu digo: tá, como que é no Espírito? Você levita? Não, irmão, a adoração não pode começar na carne. Ela começa no Espírito, mas ela tem que ir para a carne. A adoração que começa na carne termina na carne. Só termina em Deus o que começa em Deus. Aleluia, irmãos.
Toda obra que começou em Deus vai terminar em Deus. Aleluia. Não tenha medo, mas pastor, mas se eu dançar não vai ser da carne? Vai ser da carne. Mas se começou no Espírito, batize a sua carne nessa noite com o Espírito, irmão. Não tenha medo do novo. Sabe qual é o problema do novo? A gente tem medo do novo, sabe por quê? Porque o novo é concorrente da nossa segurança. E quando a gente tem que entrar em algo novo, cara, a gente tem medo de entrar em algo novo. E eu garanto para você, você não está entrando em algo novo, você está entrando em algo que é desde a origem, que ainda não foi entendido. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: o mistério que estava oculto desde os séculos passados, que nem a anjos foi revelado, e agora está sendo revelado à sua santa igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Há uma expectativa de Deus na igreja. Sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus não me ungiu para corresponder à expectativa de pessoas. Ele me ungiu para corresponder à expectativa do céu. Há uma expectativa do céu a seu respeito, irmãos. O céu espera uma resposta sua. E quer saber? A terra também. A terra clama por sua manifestação, filho. Nós temos que ir além de uma vida de crente, além de uma vida de evangélica. Esse evangeliquez tem que cair da nossa vida, irmãos. Nós temos que entrar numa natureza de filho. Aleluia. Pede-me, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei nações. Nações são herança de filhos, não são dos evangélicos. Nações são herança de filhos. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito nessa noite. Dizer uma coisa para você, para a gente terminar. Não coma qualquer coisa nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Não se contente com nada menos do que a presença de Deus. Não, mas eu quero o poder de Deus. O poder de Deus sem a presença de Deus é desastroso. É terrível uma pessoa trabalhar no poder de Deus sem o caráter que a presença de Deus revela. Não busque o poder, busque a presença. E eu te garanto que o poder estará com você todos os dias. Agora você pode estar num culto com o poder de Deus e ir para o inferno. Pessoas estão trabalhando para Deus. Tem muitas pessoas que trabalham para Deus e vão ao inferno. Pastor, isso é muito pesado, mas não sou eu que falo isso, meu irmão, é a Bíblia. Não tente ser mais sábio que a Bíblia. Mas não é bem assim. Então arranque essa página e põe no lixo. Muitos, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz coisas maravilhosas e extraordinárias. Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais. Meu Deus, mas como que você pode fazer alguma coisa no nome de Deus e Deus chama isso de iniquidade, cara? É pesado demais. Senhor, irmão, não é iniquidade curar um enfermo, não é iniquidade expulsar um demônio, não é iniquidade fazer coisas maravilhosas, não é. Como é que Deus chama isso de iniquidade? Porque o importante para Deus não é o que você faz, mas por que você faz. Quem leva o crédito? Quem realmente está ganhando? O seu reino ou o reino de Deus? Quem realmente está recebendo por isso? O produto final qual é? Porque os meios, irmãos, não justificam os fins. Então essa geração, irmão, eu sou o cara do fogo. Eu gosto do poder de Deus. Eu gosto da revelação, da profecia. Eu não me lembro de um domingo na nossa igreja. Eu prego lá há 13 anos no mesmo lugar. Eu não me lembro de um domingo pessoas não aceitarem Jesus, não se converterem, não cair pessoas endemoniadas. Não. Eu gosto do fogo, eu sou o cara do fogo. Mas você já fez um churrasco? E eu, como um bom catarina, um bom sulista, eu gosto de um churrasco. Você já fez um churrasco? A gente põe o carvão
põe a carne e põe o fogo. E põe uma garrafinha de água do lado. Quando está queimando demais, porque senão a carne queima por fora e não cozinha por dentro. Então o balanço certo é o fogo e a água, irmão. De vez em quando o fogo pega demais, a gente joga água. Às vezes eu estou pregando assim, o povo diz, eu digo, bate, volta para a cadeira, deixa eu acabar. Mas eu estou sentindo. Não interessa o que você está sentindo, interessa o que você está entendendo. Porque você não vai dar resposta porque sente, vai dar porque entende. Você vai dar resposta porque entende. Quando eu entendi quem eu era em Deus, poder virou uma coisa natural. Eu tenho vivido experiências, irmãos, de entrar em restaurantes e pessoas caírem, de sentar do lado de um avião de uma pessoa e ela se arrepiar e começar a chorar por causa da glória de Deus naquele ambiente. E eu entendo o que o meu Jesus diz quando ele diz, embora em nós opere a morte, para que em vós opere a vida. Eu tenho entendido isso como ninguém. Então deixa Deus operar a morte em você, para que através de você opere vida. Aleluia. Você recebe essa palavra? Então fica de pé comigo. Essa geração é uma geração de homens e mulheres íntegros. Amém, irmãos? Íntegros. Levante sua mão direita comigo. Irmãos, nunca tente comprar os pobres e nem se venda para os ricos. E Deus vai estabelecer seu ministério na terra como ninguém. Deus vai estabelecer você num lugar de justiça, num ambiente de justiça. A Bíblia diz que tem uma noiva que está se ataviando com atos de justiça. A Bíblia diz que foi dado a ela que se vestisse linho fino. É ela que se veste, mas alguém deu o vestido para ela, e eu sei quem foi. Foi-lhe dado que se vestisse, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Por isso Ele nos justificou. Ele nos justificou para que hoje a gente pudesse praticar a justiça. Eu quero convidar você para sair do seu lugar nessa noite, procurar um lugar nesse altar e dizer: Deus, alguns de vocês não precisam disso, mas alguns precisam. Você vai dizer: Deus, muda o meu cardápio. Uma comida eu quero comer. Muda o meu cardápio, Deus. Me leva para lugares altos em Ti. Me leva para lugares intensos em Ti. Eu tenho vivido dias intensos, irmãos. Tenho vivido dias intensos de restauração na minha vida, na minha casa, no meu ministério, nos meus filhos. Dias intensos. Não basta só mais um culto, não basta só mais uma reunião, não basta só mais uma mão na minha cabeça. Eu preciso de algo intenso na minha vida. Algo intenso. Eu quero mais, gente. Eu estou com fome de Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Eu entendi que eu sou um templo do Espírito, não uma prisão do Espírito. Robialamando, rolobia soriala. Ei, 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 meu Deus, Tu és santo, ninguém é maior do que Você, meu Rei. Sorialamandaraba, soriandaralabarabara. Oricandaralaba, soriandaralabara. Aleluia, que noite gloriosa. Aleluia, aleluia. Aumente o volume, aumente o nível, aumente. Entre no rio, entre.